dinheiro, vamos pensar o nosso banco de hoje, que gerado no banco é filho do dinheiro e não filho do trabalho. Os juros é o dinheiro que nasce do dinheiro. Seria a forma, só se comenta isso rapidamente, não desenvolve isso, mas ele disse que seria a forma mais indigna, seria aquela de emprestar dinheiro, porque aí você estaria, né, também alienando o próprio sentido da riqueza, do trabalho e da riqueza. Os prazeres, então, encontram essa grande dificuldade. Não há finalidade capaz de ser alcançada no prazer. O prazer é infinito. Vamos pensar bobagem, por exemplo. Vamos pensar em sexo. Se o prazer sexual pudesse ser saciado, não haveria uma repetição de sexo. Nós não teríamos relações sexuais de forma repetida. Não há como encontrar ser saciado numa única relação, né? Mais tarde, só um parênteses, né? Freud tem um texto chamado Além do Princípio de Prazer, em que ele analisa a economia do prazer, da libido, etc, etc, e mostra que o orgasmo, quando ele é alcançado, ele é o cúbito do prazer, ele é sempre acompanhado de um movimento de queda de energia de libido, que gera sempre um desprazer, sempre uma oscilação entre um jogo de prazer e desprazer. Aristóteles, para ficar preso só ao autor, então observa que a vontade, o desejo não podem ser saciados, que quem colocar a felicidade no prazer será infinito, será condenado, digamos assim, a ter momentos prazerosos, a momentos felizes e momentos infelizes, ficará sempre oscilando entre uma forma de felicidade e outra, porque essa é a natureza do prazer, né? Não há prazer que possa ser saciado, nem que possa encontrar o máximo, digamos assim, da sua realização sem um movimento oposto. Então ele também descarta essa possibilidade. Restaria nessas três possibilidades que nós colocamos a honra, a celebração pública. Mas se eu colocar a felicidade no reconhecimento do outro, se eu retirar o prazer que eu tenho nesse momento de conversar com vocês e dizer, não, quero ver quantas pessoas vão assistir o vídeo no YouTube, né? Se eu deslocar para o outro, primeiro ponto, eu perco completamente a autonomia sobre o que eu estou fazendo agora. Eu estou tirando a minha felicidade das minhas mãos e colocando nas mãos de um outro. E o outro, obviamente, pode não gostar do que eu estou falando, né? É uma vida perigosa, a vida dos modelos, né? Porque se eu colocar inteiramente a minha felicidade nesse tipo de vida, eu corro risco, já que a tendência muda, de encontrar a felicidade dada pelo outro, ela não está nas minhas mãos. Então Aristóteles também retira isso. Sobrou nada, né? Das possibilidades que nós temos. Então temos que construir lentamente um conceito de felicidade. O primeiro ponto, só para não esquecer, nós marcamos nós teríamos que admitir isso para acompanhar o raciocínio desse pensador. A felicidade é um fim último que nós procuramos, não é um fim com vistas a uma outra coisa. Não faz sentido perguntar para Paulinha, você quer ser feliz para quê? Mas faz sentido eu perguntar para ela, você quer ganhar dinheiro para quê? Ou você quer trocar de trabalho para quê? Você quer trocar de vida para quê? Então a felicidade, nesse sentido, ela tem que ser pensada como um fim último, um fim que não tem uma outra meta. Mas sobrou o quê? Sobramos nós, diante de uma cultura que valoriza o prazer, os bens exteriores, a opinião do outro, etc. Nós teríamos lançados, se não é um tema grego, é claro, isso é um tema contemporâneo, num vazio existencial, nós teríamos lançados numa solidão, né? Se nós pensarmos diferentes. A saída de Aristóteles está muito próxima a uma análise biológica, uma análise do próprio sentido que seja a vida. Então ele observa, a teoria não é dele, é uma teoria corrente na Grécia Antiga, que o ser humano é composto por pelo menos 3 partes. Isso é didático, né? A gente fala no quadro, desenha as 3 partes, mas é claro que isso é uma totalidade viva. Mas para isso ser clareado, vamos pensar aqui de forma didática. Vamos pensar em 3 partes, em 3 almas. Aqui tem que haver, é claro, a ressalva da palavra alma, né? Que é a alma, para o grego antigo, é muito diferente do que seria alma para um cristão. A palavra grega, psiché ou psique, nós não sabemos como se pronunciava, ela significa, tal como no hebraico depois,
ou antes, né, sopro de vida, sopro divino. Psirré vem de pneuma, que é ar. Nós encontramos, por exemplo, né, nesses mitos antigos, tanto no mito judaico-cristão quanto no mito grego, de Prometeu também, de novo, a ideia de Zeus construindo o homem do barro e insuflando ar dentro. Esse ar é aquilo que anima, usar a palavra latina, né? Aquilo que possui ânima. Então, para um grego antigo, toda forma de vida possui alma. Uma forma vital, básica, um princípio vital básico, que os gregos chamavam de zoé. São 3 letrinhas, né? O zeta, o ômicron, o ômega e o epsilon. Zoé. O que é zoé? É vida em geral. Vida, de modo geral. Todos os seres vivos possuem isso. Mas digamos que na mentalidade grega, essas formas de manifestação de vida, elas vão se complexificando. E nós teríamos alguma diferença entre o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, né? Então Aristóteles vai observar que, vamos pensar uma coisa simples, vamos pensar no nosso próprio corpo, né? Há no meu corpo essas 3 formas de vida. Eu tenho algo em comum com as plantas e com os animais. Com as plantas eu tenho em comum, por exemplo, a forma mais básica, que Aristóteles chama de alma vegetativa, que é a função biológica de reprodução e de criação. Essa forma é absolutamente inconsciente, não racional. Por exemplo, o processo de multiplicação de uma célula, o processo da digestão, isso não passa pela consciência, isso é automático, não passa pela minha capacidade de governar isso. Mas eu tenho uma outra parte que aparentemente eu não compartilho mais com as plantas, que seria aquilo que os gregos chamavam de alma sensitiva, que é a nossa capacidade de sentir, não no sentido espírita, né? Aqui sensitivo, mas a capacidade de ter sensações e sentimentos. Num certo nível, as plantas possuem isso, é claro, né? A fototropia, a capacidade delas se movimentar, a buscar a luz, etc, etc. E talvez seja até mais complexo do que nós animais, mas nós temos menos conhecimento sobre isso. O biólogo hoje tem menos conhecimento sobre a forma como a planta se nutre do que um biólogo que se dedica sobre botânica, do que um biólogo que se dedica sobre os animais. É mais fácil estudar os animais do que as plantas nesse sentido. Uma planta, uma árvore com mais de 30 metros de altura, como ela consegue vencer a gravidade e lançar a seiva a essa altura? Mas parece que no meu corpo uma parte das sensações é puramente corpórea, sensação de frio, calor. Claro que na cultura oriental, né, no budismo eu tenho uma apropriação diferente desses sentidos. Eles têm uma cultura que eles cultivam, né, técnicas de lidar com isso de forma diferente do que nós lidamos. E existe uma parte propriamente psíquica dos sentimentos e das sensações. Por exemplo, medo. Então eu teria a alma vegetativa e a alma sensitiva. A vegetativa, homens, plantas, animais possuem. A sensitiva, segundo Aristóteles, pelo menos segundo essa versão, somente os animais e os homens. Mas nós seríamos, digamos assim, as superiores, é uma palavra estranha de se usar, né? Mas falta de uma outra melhor aqui, ou diferente dos animais, porque nós conseguimos criar um tipo de linguagem complexa, um tipo de raciocínio que eles não conseguem. Então nós possuímos uma alma intelectiva que nos distancia dos animais. Isso é uma visão clássica da filosofia. Claro que isso é muito debatido nos dias atuais, etc. Pois bem, dessas 3 faculdades do homem, a intelectiva, a sensitiva e a racional, somente essa terceira está totalmente sob o meu domínio. Eu posso dominar os sentidos em relação aos sentimentos racionalmente. Se eu tenho medo do escuro, eu posso, com uma terapia, organizar esse medo de forma racional e vencer esse medo. Então, Aristóteles vai dizer que é possível, pelo exercício, isso vai ter que se tornar um hábito, de cultivar as faculdades racionais, é possível que eu me governe. Que eu, por exemplo, domine um apetite, domine uma paixão avassaladora. Claro que é difícil. Mas, nesse sentido, Aristóteles vai dizer que o homem possui, então, uma especialidade, que é
a sua faculdade intelectiva que tem que ser usada, tem que ser exercitada. Como? O exercício dessa faculdade, ela só vai chamar de virtude. E aí, um dos temas mais interessantes, inclusive para a educação atual, é o tema da virtude. Nós reclamamos o tempo todo, por exemplo, da violência nas escolas, também da qualidade do ensino, etc, etc. E aqui, aparentemente vai ser um desvio, mas é só uma estratégia de argumentação, a gente vai chegar na felicidade daqui a pouco. Surge a pergunta se é possível não ensinar virtudes. É um tema que todo pedagogo, por exemplo, deve se ocupar no nosso tempo, todo educador deve se ocupar. Esse tema teve presente na filosofia antiga, por exemplo, entre Platão e os sofistas, que eram professores de retórica, e digamos que nem Platão nem Sócrates na filosofia resolveram esse problema. Se é possível não ensinar a virtude. Aristóteles tem uma teoria muito interessante sobre isso. A primeira coisa que ele observa é que aquela capacidade que eu tenho de raciocinar e de pensar, ela pode ser usada de uma maneira independente dos meus sentimentos. Por exemplo, eu posso resolver uma equação lá da prova de matemática da professora Martinha e estarei usando a minha faculdade intelectual para isso. Mas quando, por exemplo, eu for matar a aula no sótão, ou fazer alguma estripulia durante a aula da professora Martinha, eu estou usando uma outra faculdade. Eu estou, digamos assim, lidando com os sentimentos, com paixões. E aquela faculdade intelectual que resolve a matemática não resolve algo que parece ser diferente de outra natureza. Então, só diz, espera lá, existem duas faculdades ligadas a virtudes. Uma faculdade racional e uma faculdade de caráter. Como é que se desenvolve o intelecto de alguém? Ora, de linhas muito gerais, pela instrução, pelo ato de estudar, pelo desenvolvimento do raciocínio, pela apropriação dos bens da cultura, etc. Eu poderia, por exemplo, numa aula de direito, aprender o conceito de justiça, mas isso é puramente intelectual. O uso que eu faço da justiça na prática, em praxis, na ação, passa por uma outra faculdade, que é só se chama de caráter. Então existem virtudes de caráter e virtudes de intelecto. E elas têm fontes diferentes. É possível ensinar a virtude? Sim e não. Eu só ensino virtudes intelectuais. Não é possível ensinar formalmente virtudes éticas. São as virtudes de caráter. Então, eu tenho, digamos assim, uma relação importante entre as duas, mas eu tenho que clarear isso. De onde vem a virtude de caráter? A resposta é tão simples e tão genial. Do hábito. Não há como, por exemplo, alguém se tornar justo se ele não praticar repetidas vezes a justiça. Não há como alguém se tornar corajoso a não ser agindo corajosamente. Então a fonte da formação do caráter é o hábito, não é o intelecto. Eu não saio de uma aula de direito, uma aula sobre conceito de justiça, John Rawls ou Miguel Reale, sendo justo. Eu posso sair sabendo o que é justiça. Pois bem, foi uma estratégia, claro, Vamos voltar agora à pergunta inicial. Nós havíamos concordado que todos nós queremos alcançar a felicidade e havíamos admitido que há dificuldades pela variação enorme de definições. Aristóteles vai definir felicidade da seguinte maneira. A frase que aparece lá no seu livro, Ética Nicômacos, a definição diz assim: a felicidade é uma certa atividade da alma, psique, conforme a virtude. Mas há dois tipos de virtude, ele não diz qual. Mas o mais interessante, o mais importante dessa definição, que ainda é estranha para nós, a gente vai ter que entendê-la, é a palavra atividade. Olha que interessante. Na antiguidade clássica e na língua grega havia um verbo para felicidade. Nós não temos esse verbo nas línguas modernas. Então isso sugere muito mais nas línguas modernas a felicidade como estado de espírito
como substantivo, uma coisa que vai ser muito mais ligada ao que eu posso alcançar, etc, etc. Na visão antiga de felicidade, a felicidade pode ser praticada. É um exercício. E como eu exercito a felicidade? Exercitando aquilo que em mim é mais essencial, que é a minha racionalidade. Eu posso potencializar a razão, que ela é dada como potência, não como ato, ou seja, como uma possibilidade. Eu tenho que desenvolver essa racionalidade e tenho que, em hábito, no exercício diário, o tempo todo achar uma medida para as minhas paixões, para as minhas afeições, para os meus sentimentos. Então, o homem feliz, para Aristóteles, é aquele que consegue encontrar e praticar, obviamente, a justa medida, a moderação. Será, por exemplo, a virtude mais perfeita. Isso é interessante. Não há aqui um desprezo dos prazeres. Nós havíamos dito que os prazeres, então, não podem ser felicidade, já que não há como encontrar ali uma... Qual é o substantivo de saciar? Saciar. Não encontramos ali uma saciação. Uma saciação, se não for agora, uma saciação dos prazeres. Porque me tornaria, em última instância, dependente do prazer que não se realiza em concreto, como algo perene, e sou condenado a uma repetição. Mas o sábio, aquele que sabe lidar com as paixões, só pode aprender isso numa vida longa, isso demora tempo, lidar com isso todos os dias, ele pode experimentar qualquer tipo de prazer, sem que isso se traga para ele um risco de infelicidade. Por exemplo, nós gostamos de tomar um vinho, uma cerveja, um whisky. Eu tenho que encontrar uma medida que me dê prazer. O excesso vai me dar uma baita de uma dor de cabeça no dia seguinte, e o prazer se tornará desprazer. Mas eu posso experimentar todo tipo de prazer, todos os níveis, com a moderação, de forma que ele não se torne um desprazer. Não há uma negação dos prazeres, portanto. Há então essa ideia de que nós temos que ser autônomos, autárquicos, aprender a governar a nossa própria vida. Uma das frases que aparece no texto de Aristóteles, todo mundo conhece, virou um ditado muito popular. Ele diz assim: mas essa atividade de lidar com os prazeres deve se estender por toda a vida, pois uma andorinha não faz verão, nem o faz um dia quente. E um homem bem-aventurado e feliz não o será por apenas um instante ou um momento. Ou seja, se alguém experimenta a felicidade, não posso dizer que ele é feliz. E havia uma doutrina no tempo de Aristóteles, divulgada por Solon, mas que está presente também entre os trágicos, que o homem não pode ser feliz enquanto ele não morrer. Porque ele pode viver uma vida toda feliz e no último momento ter uma grande desgraça e morrer infeliz. Mas Aristóteles então muda um pouco essa definição e diz: é um exercício, é exercitar a capacidade de autocontrole. A andorinha que não faz verão significa o quê? Que eu não apanho isso de um só golpe. É preciso praticar, exercitar isso durante toda uma vida. Então veja que interessante, o homem feliz coincide com o homem ético. É uma ética da felicidade. É aquele que sabe se governar. Mas tem um grande problema aqui ainda, que nós vamos ter que resolver. Segundo então essa definição, que a felicidade é uma atividade da nossa vida subjetiva, da nossa psique, da nossa inteligência, que deve se estender por toda a vida, isso ainda não me garante que eu vou ser feliz. Porque existe um pressuposto. Isso nos jogaria no tema que eu até pensei que fosse o tema dessa noite, que é o tema da política. O pressuposto na filosofia do Aristóteles é de que o homem é, por definição, não apenas um animal racional, mas um animal político. É um animal gregário, é um animal que vive em bandos, que se aglomera para poder dar conta de viver. Ninguém é autossuficiente, um depende sempre do outro. Ninguém aqui trabalhou na lavoura para fazer o algodão que vai tecer a nossa roupa e costurou a própria roupa. Nós não conseguimos. Aí, quanto mais complexa é uma sociedade, obviamente, mais dependente nós somos do trabalho do outro.
se eu possuo, vamos aceitar isso, a gente não precisa concordar com isso, né? Mas vamos aceitar isso para a gente poder conversar, por enquanto. Vamos aceitar então que eu seja um animal político, um zoon politikon. Existem problemas. Primeiro, eu não posso fazer o outro feliz. E nem o outro pode me fazer feliz. Porque a felicidade depende de um tipo de vida moderado, em que eu experimento a moderação, que eu experimento as virtudes, em que eu me torno corajoso por praticar a coragem, ou seja, coragem não é ausência de medo, isso é uma outra coisa, né? Isso é temeridade e nem a covardia. O meio termo entre temeridade e a covardia. Mas eu tenho que praticar isso. Eu só posso me apropriar de uma virtude se eu pratico ela. E eu não posso dar a virtude para o outro. Eu não posso tornar o outro feliz porque eu não posso aperfeiçoar o caráter dele. Posso aperfeiçoar o intelecto. Né? A dona Martinha treinando a gente lá na escola, por exemplo, né? Na física, na matemática, na vida, nas suas grandes lições de vida. Tem alguns que eu lembro. Mas eu posso ser, aqui vocês me perdoem a expressão, ela pode soar estranha, eu posso ser meio para que o outro seja feliz. Eu posso ser um objeto para que o outro seja feliz. O que isso significa? Que se eu só posso praticar a virtude, por exemplo, da justiça com uma outra pessoa, eu posso ser um meio para que ela possa exercitar a virtude. Se eu tenho paixões, se eu tenho amor, eu não posso colocar a minha felicidade na paixão do amor. Mas ela só pode se realizar plenamente com o outro. Mas uma dependência do outro geraria uma grande infelicidade, tal como aquele problema da celebração pública. Ou seja, os sofrimentos do jovem Werther, o grande romance do Goethe, no final do século XVIII, gerou uma onda de suicídios entre os leitores, né? Ele se entregou demasiadamente à paixão por Carlota e perde a autonomia completa. A moderação na paixão também. Mas então vamos voltar ao nosso problema. Eu não posso tornar o outro feliz, posso até ser meio para que o outro exercite a virtude. Muito mais do que isso, já é um tema bem mais complexo, envolve política. É a seguinte ideia: se eu não posso fazer o outro feliz, eu não posso, ao mesmo tempo, ser um obstáculo para a felicidade do outro. Eu tenho que deixar que a sua realização aconteça e tenho que colaborar para que ela aconteça. Esse tema joga, na visão antiga, a ética diretamente no campo da política. Ou seja, o homem se realiza como feliz plenamente na vida social, nas relações sociais.